A paz de Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 30. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse devocional aqui do meu canal, né? Então, este capítulo 30, ele vai falar sobre dois assuntos principais, né? Que vai ser a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem, né? Tanto no Antigo Testamento já tinha misericórdia de Deus, a graça de Deus, né? Todo aquele que se arrepende, Deus perdoa, Deus é infinito em misericórdias, né? Santo Deus. E também, outro assunto que fica bem claro nesse capítulo, é que a gente tem que ter a lei bem próxima de nós, né? Então, eu vou dar o exemplo aqui desse capítulo, como que você tinha que manter a lei no seu coração, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, como é que funciona para manter a lei dentro do coração, né? Então, é um capítulo muito interessante e bonito, que vai fazer muito a diferença nas nossas vidas, se nós colocarmos em prática, amém? Então, vamos começar esse estudo, com a ajuda de Deus e guia do seu bom espírito, em nome de Jesus. E será que, sobrevindo a ti todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordes delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno, hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti, e tomará e a juntar-se dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Então aqui nosso Deus está falando para a nação de Israel que Deus colocou a bênção e a maldição diante deles, né? Se eles fossem obedientes a Deus, eles seriam abençoados, como nós vimos nos capítulos passados, todas as bênçãos que Deus declarou sobre eles, né? Mas caso eles fossem desobedientes, eles seriam amaldiçoados. E uma dessas maldições é que Deus espalharia o povo de Israel na terra, né? Que Israel ia ser derrotada, que eles iam ser levados cativos, né? Isso cumpriu várias vezes, conforme Israel foi desobedecendo às leis de Deus. A Babilônia invadiu Israel, levou eles cativos, levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros, né? E destruiu a cidade totalmente. Só que Deus era fiel com o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles se arrependeram, né? Até já fiz alguns vídeos aqui sobre a oração de Daniel, que Daniel descobriu que ele e o seu povo tinham pecado contra Deus. Ele fez uma oração de arrependimento e Deus mandou o anjo Gabriel lá confortar ele, né? E mandou uma profecia bonita sobre a volta de Jesus, né? Então Daniel alcançou a misericórdia, porque ele se arrependeu. Ele estudou as escrituras e ele viu que o povo de Israel estava pecando contra a lei de Deus e por isso que foi punido, né? E quando ele percebeu que o povo estava sofrendo, que ele foi levado cativo por causa da desobediência do povo e dele também, né? Ele se arrependeu, já se prostrou no chão, orou, pediu misericórdia, quebrantou, e o nosso Deus não resiste um coração quebrantado, né? E abençoou Daniel, e vocês conhecem a história de Daniel, né? E dos três amigos dele, né? Deus abençoou eles em tudo. Então, toda vez que nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, nós estamos debaixo de maldição. Mas quando a gente escuta a palavra de Deus e o nosso coração, a gente tem arrependimento de toda a alma, como está escrito aqui, né? De coração e com toda a alma, o nosso Deus, ele perdoa, porque ele é infinito em misericórdia, amém? Então não importa o que você tem feito, se você está desviado dos caminhos do Senhor. Arrepende-te agora, se prostra diante do teu Deus, com o coração quebrantado, e o nosso Deus, ele é um Pai misericordioso, ele vai ficar muito feliz com aquela ovelha perdida que está voltando a fazer parte do seu rebanho, amém? Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tornará dali. E isso aqui tem várias profecias, né? Que Israel, o povo ia ser espalhado por todo o mundo, né? E depois Deus ia fazer Israel de uma nação em um dia, né? E cumpriu essa passagem bíblica, né? A gente não está lendo um livro qualquer, né? A Bíblia é um livro verdadeiro, porque todas as profecias que estão escritas neles, a maioria se cumpriu, né? Só faltam as profecias do fim que estão próximas de acontecer, né? Israel foi formado num dia e todo o povo que estava espalhado por causa da diáspora, né? Por causa da guerra, o povo fugiu e depois que a nação de Israel, a ONU, em um dia formou a nação de Israel de novo, eles voltaram para casa e se cumpriu essa profecia aqui do Deuteronômio 30, amém? E o Senhor teu Deus, aqui foi o verso 5 que a gente leu, né? E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram,
e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para a amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, para que a gente possa viver, nós temos que circuncidar nossos corações, né? Todo aquele que crê na palavra de Deus tem o coração circuncidado, né? Então, tem a aliança no seu coração. E esses têm a vida eterna, amém? Verso 7. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguirem. Converta-te, converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, essas maldições aqui, ó, a nação de Israel, todos os povos que destruíram Israel e os levaram cativos, nesse verso 7 aqui, fala que quando eles se arrependem, Deus julga essas nações que destruíram eles, né? Aqui eu vou ler de novo o verso 7 para vocês entenderem, tá? E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Então, toda vez que Israel estava se desviando das leis do Senhor e começou a praticar a iniquidade, Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele precisou julgar a nação de Israel. E Deus usava de nações que nem acreditavam nele, né? Que nem o Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele não temia o Deus vivo, né? Mas Deus usou dele para julgar a nação de Israel. Mas depois que Israel se arrependeu, né? Que Deus ouviu a oração de Daniel, que ele percebeu que ele e o seu povo tinham pecado, Deus julgou a nação da Babilônia e mandou os medos e os persas destruírem a Babilônia, né? E assim, depois Deus mandou outra nação julgar os medos e os persas, né? Foram os gregos. Depois mandou os romanos julgarem os medos e os persas. Então todo o povo que dominava Israel, que Deus usava deles para poder fazer justiça contra Israel, porque eles estavam pecando, quando Israel se arrependia, depois Deus fazia justiça contra esses povos que oprimiam Israel. Amém? Então sempre Deus vai fazer justiça, tá? Então Deus é maravilhoso. Verso 9. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Então, nosso Deus é o Deus da fertilidade, né? Então ele promete muitas bênçãos àqueles que são fiéis à sua palavra. Então medita na palavra do Senhor, vai na igreja, procura colocar em prática a lei do Senhor, tá bom? E se você não está conseguindo ter filhos, Deus vai abrir a sua madre. Creia nessa palavra e pelo poder dessa palavra você vai ter muitos filhos, amém? E se você tem criação e a sua criação não está prosperando, veja na tua casa a lei de Deus, procure ler os mandamentos de Deus, procura ver os ensinamentos de Jesus Cristo, ver o que você está fazendo de errado. Porque se você for fiel à palavra de Deus, Deus promete que você vai prosperar na sua criação de gado, tá bom? Então vai multiplicar os seus animais. Então creia em Deus, sirva a Ele em espírito e em verdade, cumpra a palavra de Deus e você verá a prosperidade e a frutificação na tua vida, amém? Verso 10. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Agora aqui, a partir do verso 11, vai falar a importância de manter a lei perto de nós, né? Então aqui, em Deuteronômio, vai estar escrito como que funciona no Antigo Testamento, como eles mantinham a lei perto deles, né? Verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Verso 12. Não estás nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nos traga-nos e faça ouvir para que o façamos? Então a palavra de Deus, eles não tinham desculpa de não cumprir ela, né? Porque ela estava muito próxima deles. Porque Deus revelou aos homens através de Moisés, e como nós vimos nos capítulos passados, eles escreveram em pedra esses mandamentos, e tinham na Arca da Aliança as duas tábuas com os mandamentos, e também na entrada ali de Canaã, eles colocaram no monte, né, os mandamentos por escrito. Então e os sacerdotes ensinavam os mandamentos ao povo de Israel. Então eles não tinham como falar que não sabiam, né?
eles sabem a lei de Deus. Então, a palavra de Deus estava bem próximo deles. Então, eles não tinham justificativa para poder fazer o que é o errado, tá bom? Verso 13: Nem tampouco está da além do mar, para dizeres: Quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Olha que coisa incrível. Então aqui Deus está falando para eles, olha, a palavra de Deus não está depois do oceano, que vocês têm que mandar alguém lá de navio, de barco, para buscar. Não, ela está pertinho de vocês. O Senhor levantou Moisés para falar com vocês. Vocês têm as tábuas dos 10 mandamentos, vocês têm os sacerdotes. A palavra tem que estar na boca de vocês e no coração de vocês. Vocês têm que praticar, têm que ouvir, praticar a lei de Deus e ensinar seus filhos de geração em geração. É disso que Deus está falando. A lei ela tem que estar próxima de vocês. Porque se a gente não tiver a lei próxima de nós, nós vamos cometer o pecado. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Então é muito importante você ler a palavra de Deus todos os dias. Essa é uma das maneiras de você ter a lei de Deus no seu coração, né? Só que isso vai muito além. Agora, depois que Jesus Cristo nos trouxe a sua graça santa e a redenção, ele subiu aos céus e ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Agora nós temos a lei muito mais próxima, ela está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos convence o que é certo e o que é errado. Ele nos convence aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e recebeu o Espírito Santo, toda vez que ele comete algum pecado, ele sente dentro dele que ele está sujo, ele tem a necessidade de pedir perdão, de se arrepender. E toda vez que você faz alguma coisa para engrandecer o nome de Deus e para cumprir a palavra de Deus, você sente a presença de Deus e você sente que você está indo para o caminho certo, o caminho estreito que leva à salvação, o Santo é Jesus Cristo. Então, hoje, a lei está próxima de nós através do Espírito Santo. Na época de Moisés, a lei estava perto deles pela pregação da lei, né? E pela proximidade que que eles tinham acesso à lei, né? Hoje a gente tem fácil acesso à palavra de Deus. Você pode colocar o aplicativo no teu celular e toda vez que você está num banco esperando numa fila, você pode ir lendo a palavra de Deus. Não tem justificativa para você não cumprir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja, escutam a palavra e ficam satisfeitas só com aquilo. Mas a Bíblia, você tem que meditar nela de dia e de noite, santo é Deus, como está escrito no Salmo 1. E você será abençoado. Se você não tiver com sua mente ligada na palavra de Deus e você não tiver uma vida de oração para você estar ligado com o Espírito Santo, a lei de Deus não está perto de você. E você vai pecar, e você vai desagradar seu Deus, e você não vai ser abençoado. Mas se você tiver com a palavra de Deus em dia, estudando ela, faça um devocional como eu faço aqui, não precisa gravar vídeo na internet, mas todo dia dedica um tempo para ler a palavra de Deus, mas principalmente uma vida de oração, porque o Espírito Santo ele nos convence do que é certo e do que é errado, ele vai te guiar pelos caminhos, ele vai te direcionar para ajudar alguma pessoa que está precisando, né? Quantas vezes eu senti, tá passando na rua e senti de ajudar alguém, o Espírito Santo tocou no meu coração de ajudar alguém. Então o Espírito Santo ele vai te ajudar a você fazer a vontade de Deus. Tenho a lei de Deus no coração de vocês, através da leitura da palavra e da oração. Amém? E aqui, ó, o Senhor no verso 15 falou: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, que é Jesus Cristo, e a morte e o mal, que é o pecado, né? O salário do pecado é a morte, né? Perdão. Verso 16: Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus. É uma ordem amar o Senhor, ó, santo é Deus. No começo, muitas pessoas buscam o Senhor por temor, por obediência, né? Porque é um mandamento, né? A gente tem que amar o nosso Deus, né? Mas depois que a gente conhece Ele, a gente não precisa mais esse temor, não é um mandamento, não é algo obrigatório, é algo de coração, porque você ama o teu Senhor e você quer fazer o melhor para Ele, né? Mas no começo, muitas vezes no começo do relacionamento com Deus, é por medo ou por obediência. Mas depois que você o conhece bem e você conhece as leis, que você sabe que todas as leis são feitas para o seu bem, porque Ele te ama, você vai amar e vai querer segui-lo e ter cada vez mais relacionamento com o teu Deus, né? Que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos,
e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fostes seduzidos a te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Olha esse verso 19 aqui e estudem sobre as duas testemunhas que vai ter lá no Apocalipse. É bem interessante isso aqui, tá? Eu não vou falar muito aqui para vocês, não. Vou deixar para vocês estudarem na casa de vocês. Pega esse texto aqui e compare com as duas testemunhas lá do Apocalipse, né? Deus escolheu duas testemunhas aqui, os céus e a terra, para julgar, para ser testemunhas da nação de Israel sobre a sua lei, sobre o seu concerto, sobre a sua aliança, né? E você vai ver no Apocalipse que Deus vai mandar sinais no céu e vai mandar terremoto, né? Então, essas duas testemunhas da aliança, elas vão julgar as nações, porque elas não cumpriram com os mandamentos do Senhor, Santo é Deus. Então, vale a pena, estuda isso aqui, tá? E compara com as duas testemunhas do Apocalipse. Verso 20. Amando ao Senhor, teu Deus, quando ouvirdes a sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então todas essas promessas para a nação de Israel eram promessas físicas, de uma terra física, uma terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. E Deus cumpriu todas essas profecias, essas promessas. Eles estão até o dia de hoje lá na terra prometida, né? Deus prosperou eles em tudo, tem uma economia maravilhosa. No deserto eles têm uma produção. É impressionante como Deus abençoou aquele povo. E é um trecho de terra tão pequeno, mas é tão abençoado aquele lugar, que desperta a inveja de todos os seus vizinhos lá, né? E não só por eles serem prósperos, né? Mas porque o Deus vivo é o Deus deles, né? E isso incomoda, né? Então a gente vê todo mundo atacando Israel lá, todo mundo falando mal de Israel, porque Israel representa o Deus vivo, tá bom? Então, na palavra de Deus fala que aquele que abençoa Israel será abençoado, e aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado, né? Então nós vimos aqui nesse estudo que todo povo que como nosso Deus é justo, quando Israel erra, ele permite os outros povos julgarem Israel. Mas quando Israel está na obediência, ninguém segura Israel, tá bom? Porque o nosso Deus está com eles, tá? Ele é o povo escolhido para representar o Deus na terra. Da mesma forma que todo aquele que aceita Jesus Cristo é um representante de Cristo na terra. Então nós temos que ser obedientes, porque nós estamos representando o Filho de Deus, né? E da mesma forma que a nação de Israel representa o Deus vivo, nós representamos o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então deem um bom testemunho, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.